Boa noite. Boa noite. Corinthians anuncia que vai cobrar explicações da Odebrecht sobre suspeitas de falhas na obra do Itaquerão. TCE marca depoimentos de testemunhas no processo que pede a cassação da chapa Dilma Temer, eleita em 2014. Governo arrecada 50 bilhões de reais em impostos e multas sobre recursos repatriados. Renan quer reabrir o prazo. Quase 200 mil alunos não poderão fazer a prova do Enem no próximo fim de semana, porque as escolas estão ocupadas. Tribunal de Contas do Estado suspende a licitação para a conclusão da linha do monotrilho na zona leste de São Paulo. Uma semana da eleição americana, escândalos nos e-mails abala a candidatura de Hillary Clinton e nova pesquisa confirma empate técnico com Donald Trump. Um relatório da Pastoral Carcerária Nacional, entidade ligada à Igreja Católica, aponta que agentes públicos não são responsabilizados por torturas praticadas dentro do sistema penitenciário. Em 2 anos, nenhuma das 105 denúncias acompanhadas pela entidade foi solucionada. Condenado por assalto, esse homem ficou preso durante quase 2 anos. Diz que, na cadeia, pior do que os castigos eram as revistas de rotina. Toda vez que eles entravam lá, eles batiam na gente. Com o cacetete mesmo, com o próprio cacetete. Dava murro, e dava chute. Eles te torturam, dá choque, spray de pimenta. E assim, é todo mundo que tá dentro do negócio, entendeu? Achou droga, achou isso, eles vão e tortura mesmo, não tô nem aí. Depois de uma tentativa de fuga, conta que ficou isolado num cubículo. E apanhava lá dentro ainda. E apanhava de quem? Do próprio guarda lá de dentro, do funcionário lá de dentro. Se existe inferno, inferno é lá, pode ter certeza. No dia da visita, dá para notar as marcas que ficam pelo corpo, diz a mulher, cujo companheiro está preso há 8 anos. Já foi machucado muitas vezes. Uma vez eu fui visitar ele lá em Venceslau, né, que a gente chama de tranca. Ele estava todo machucado, com ferimento na cabeça. Por medo, o preso e as famílias geralmente preferem o silêncio. E mesmo quando há uma denúncia, dificilmente ela é apurada. A Pastoral Carcerária, entidade ligada à Igreja Católica, encaminhou durante 2 anos 105 denúncias de tortura em presídios de 16 estados e no Distrito Federal. Em apenas 23 casos, houve a abertura de um inquérito policial. Nenhum deles chegou à justiça e ninguém foi punido. Em metade dos casos, os agressores foram identificados como servidores do sistema penitenciário. Além de violações sexuais e espancamentos, o estudo da pastoral constatou que presos ficaram privados de comida e de socorro médico. Simplesmente eles deixam o preso passando mal um tempão e não vão buscar o preso. Eu vi o preso se debatendo lá na maca. Ô, senhor, e aí, senhor? Todo mundo gritando. Ô, e aí, senhor? E aí, senhor? E nada. Deixou o preso lá morrendo. O autor do relatório acusa de omissão o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Judiciário. Diz que 70% das denúncias foram arquivadas sem ouvir testemunhas e nem mesmo as vítimas. Só em 11% dos casos, defensores, promotores ou juízes foram até as unidades verificar essas condições. Em regra, o que eles faziam era solicitar informação para a própria unidade prisional, para a própria administração penitenciária, que é a mesma coisa que você questionar a raposa sobre o estado do galinheiro. A Defensoria de São Paulo diz que tem atuado, mas que a responsabilidade é da Justiça. A punição, ela é do Poder Judiciário, não é? E provocados eles são, não é? A Defensoria Pública provoca uma decisão, as entidades de direitos humanos provocam uma decisão, a Pastoral Carcerária provoca uma decisão, mas é do Poder Judiciário a atribuição de apurar e de punir. Mesmo que a gente fez e aprontou, mas é gente. Que tá lá é gente. Não é animal. Durante cerimônia religiosa, gruta desaba na cidade de Santa Maria, no interior do estado do Tocantins. Ao menos 10 pessoas morreram. Cerca de 50 pessoas estavam no local para uma missa em comemoração ao Dia de Todos os Santos. O desabamento aconteceu por volta das 10 horas da manhã. Entre os mortos, 2 crianças. Outras 7 pessoas ficaram feridas. A gruta, conhecida como Casa da Pedra, fica em um local aberto e de fácil acesso, a cerca de 10 quilômetros do centro da cidade.
Mais de 191.400 estudantes inscritos no Enem não vão fazer o exame no próximo fim de semana. Os locais de prova deles estão invadidos por alunos que protestam contra a reforma do ensino médio e a PEC, que limita os gastos públicos. O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, responsável pelo Exame Nacional do Ensino Médio, informa que 304 locais de prova estão invadidos em todo o país. São, ao todo, 1.727 instituições de ensino, em 126 cidades. A maioria das escolas se concentra no Paraná e em Minas Gerais. As provas adiadas vão ser realizadas nos dias 3 e 4 de dezembro. 191.494 inscritos de um total de 8.700.000 estão nesta situação no país. E estamos, então, organizando esse novo cenário onde serão aplicadas essas provas. Todos os alunos, os participantes, serão comunicados. O nosso site trará todas as informações necessárias para que eles possam, então, realizar a prova no dia 3 e 4. A lista com todas as escolas invadidas pode ser consultada no site do INEP. Participantes que tiverem dúvidas sobre a prova podem acessar o site enem.inep.gov.br ou acionar a central de atendimento do Instituto pelo telefone 0800 61 61 61. A divulgação das notas do Enem 2016 estava prevista e foi mantida para o dia 19 de janeiro. O total de alunos que vai realizar o Enem é de 7.800.000, não 8 milhões, como havíamos falado na reportagem. A Receita Federal informou hoje que o governo arrecadou quase 51 bilhões de reais com a repatriação de recursos de brasileiros no exterior. O prazo para adesão ao programa terminou ontem. Esse valor foi arrecadado com cobrança de impostos e multas sobre os ativos mantidos por brasileiros em outros países. O presidente do Senado, Renan Calheiros, anunciou hoje que vai apresentar um projeto para reabrir esse programa de regularização de ativos mantidos no exterior em 2017. Segundo Renan, a abertura de um novo programa de repatriação foi acertada com o presidente Michel Temer. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre como essa repatriação de recursos ajuda o governo Temer. Há no país dois tipos de cidadãos, os brasileiros comuns e os brasileiros especiais. Os comuns têm o imposto de renda descontado mensalmente no contra-cheque e honram todos os outros tributos na hora em que pagam no Caixa do Comércio pelas coisas que compram. Os brasileiros especiais são diferentes. Esses brincam de esconde-esconde com a Receita Federal, sonegam impostos e esperam que o governo aprove algum plano que lhes perdoe os crimes e ofereça vantagens fiscais. O programa de repatriação do dinheiro que brasileiros entesouraram ilegalmente no exterior é mais uma festa organizada para premiar sonegadores. Alega-se que foram repatriadas apenas verbas de origem lícita, isto é, conversa fiada. O dinheiro deixou de ser lícito no instante em que migrou para o exterior sem o pagamento dos tributos devidos. Cometeu-se, no mínimo, os crimes de sonegação fiscal e evasão de divisas. Daí para a lavagem de dinheiro procedente do submundo do crime é um pulinho. A repatriação enxagou e passou a ferro todo esse dinheiro de má origem. Quebrado, o governo não tem muita alternativa. Entrega a alma para conseguir dinheiro. Arrecadou quase 51 bilhões ao regularizar uma fortuna de quase 170 bilhões de reais que tinham sido enviados para o estrangeiro às escondidas por 25 mil empresas e uma centena de pessoas. A festa deve continuar. Renan Calheiros, o notório presidente do Senado, anuncia que apresentará um projeto de lei para reabrir o Bolsa Sonegador a partir do ano que vem, provavelmente em janeiro. A mensagem que fica é que no Brasil, quem paga imposto é otário. Boa noite. O Tribunal de Contas do Estado suspendeu a licitação de obras da linha 15 Prata do monotrilho. A decisão é liminar. A licitação é destinada à contratação de obras de acabamento em um trecho da linha. De acordo com o TCE, o edital apresenta problemas em relação à apresentação de atestados de qualificação técnica das empresas e profissionais envolvidos na contratação.
O metrô defendeu que as obras na linha 15 estão em andamento e que vai recorrer da decisão. A linha prata foi anunciada em 2009 pelo governo de São Paulo e deve interligar os bairros da Vila Prudente e Cidade Tiradentes, na zona leste da capital. As obras, que deveriam ter sido concluídas em 2012, devem ser finalizadas, segundo a gestão Alckmin, somente em 2018. Com a proximidade do verão e o aumento da chuva, um velho conhecido pode voltar a ameaçar a saúde dos paulistanos, o Aedes aegypti. E a Secretaria Municipal da Saúde já prepara ações de combate à dengue. Segundo números da Secretaria Municipal da Saúde, houve uma diminuição de 84% nos casos de dengue registrados em São Paulo em relação ao ano passado. De 1º de janeiro a 8 de outubro, foram confirmados 15.917 casos, com 7 mortes. No mesmo período de 2015, foram 100.279 registros, com 25 óbitos. Mesmo assim, prevenção nunca é demais. O trabalho de porta em porta continua. Bom dia, senhora! E os órgãos públicos pretendem continuar com as mesmas políticas de combate. O uso de teste rápido para dengue em todas as unidades de saúde. Com isso a gente conseguiu combater aonde estavam ocorrendo as doenças mais rapidamente, porque a gente tinha um resultado em 20 minutos. Continuar fazendo a aplicação de larvicidas em pontos estratégicos, um larvicida novo que foi implantado no ano passado. Nossa equipe acompanhou uma ação de conscientização na Zona Norte. Dentro deste estacionamento, os agentes de saúde não encontraram nenhum foco do mosquito. No início deste ano, o distrito de Lajeado foi campeão em casos de dengue em São Paulo. Só em janeiro foram 68 registros. Os moradores estão preocupados com a possibilidade de um novo surto da doença. Além do acúmulo de lixo em alguns pontos da região, um outro problema que traz risco à saúde é a existência de córregos a céu aberto, que recebem esgoto sem tratamento. E as pessoas jogam muito lixo, pneus e outras coisas, e com certeza é um grande acúmulo de mosquito. Só que ainda não foi observado pelos órgãos competentes, né? O plano de combate ao Aedes aegypti para o verão que se aproxima ainda está sendo finalizado aqui em São Paulo. E ações como o uso de drones para identificar possíveis focos do mosquito e montagem das tendas de atendimento ao público ainda são dúvida. Ele vem nos auxiliar, pode ser uma ferramenta a mais para nos ajudar. Também tem as questões de tenda, de ajuda de exército, tudo isso dependendo de como ocorrer o ano que vem essas arboviroses, nós podemos lançar mão sim. Outra incerteza é a vacina contra a dengue, que ainda não existe na rede pública. Está em teste no Instituto Butantan. Por enquanto, somente clínicas particulares comercializam doses produzidas na França, ao custo médio de R$ 260. Segundo o Butantan, a previsão mais otimista seria 2018 ou 2019. Para essa vacina. De qualquer forma, mesmo quando a gente tiver essa vacina para dengue, o trabalho não vai parar, porque ela só vai proteger contra a dengue. A gente tem as outras arboviroses que esse mosquito também transmite, Zika e chikungunya. Eu acho que a gente tem que, cada qual, fazer sua parte. Eu faço a minha, meu vizinho tem que fazer, o meu lá da frente também. E por aí, todo mundo se dando as mãos, a gente chega lá. Em nota, a subprefeitura de Guaianazes, responsável pelo bairro Lajeado, na Zona Leste, informou que vai fazer uma vistoria no córrego citado na reportagem. Em nota, a Sabesp afirma que a rua Francisco Frazão tem rede de esgoto e que a canalização e limpeza das margens do córrego é de responsabilidade da prefeitura. Denúncias de focos do mosquito podem ser feitas pelo telefone 156 da Prefeitura e também pelo aplicativo Sem Dengue, que permite o envio de fotos e a localização dos criadouros para a Secretaria Municipal da Saúde. Hoje foi mais um dia de tempo muito abafado, com chuvas pontuais, e a temperatura chegou aos 30 graus aqui na capital paulista. Agora, segundo a meteorologia, vai esquentar mais ainda amanhã no feriado, mas na quinta-feira o tempo muda outra vez. Vamos ver em detalhes a previsão para amanhã com Mariana Armentano. Os destaques da previsão continuam sendo os fortes temporais que vão atingir agora quase todo o centro-sul do país. Isso por causa do avanço de uma frente fria que favorece a formação de nuvens carregadas.
Com exceção da fronteira gaúcha, toda a região sul, São Paulo e o Mato Grosso do Sul terão um feriado bastante chuvoso. E os maiores acumulados vão acontecer nessa área em azul do mapa. Feriado de tempo firme mesmo, só entre o Rio de Janeiro e o Nordeste e também ali entre o Amapá e o norte de Roraima. O calor ainda predomina. Olha só, no Rio de Janeiro, dia de muito sol, com máxima de até 38 graus. Em Cuiabá, chega a fazer 37. Já em Porto Alegre, faz até 25 graus durante o dia, mas esfria bem à noite, podendo fazer até 17 graus. Em Salvador, se chover, será só para refrescar o calor de até 30 graus amanhã. Para São Paulo, a previsão é de temporais em todas as regiões. A frente fria pode causar chuva já pela manhã no Vale do Ribeira e no Oeste Paulista. Nas outras áreas, o tempo continua bem abafado, a nebulosidade aumenta ao longo do dia e chove a partir da tarde. A máxima pode chegar aos 35 graus em Araçatuba e aos 36 em Votuporanga. No litoral paulista, chega a fazer até 34 graus em Santos e também em Caraguatatuba. Vamos ver como fica o tempo aqui na capital? Nessa madrugada, mínima de 20 graus e máxima amanhã à tarde de 30 graus, com risco de temporais. Aí na quinta-feira, o tempo muda com a chegada de uma nova frente fria e vai esfriando ao longo da tarde. Os termômetros podem registrar até 18 graus à noitinha. Na sexta, com o tempo mais fechado, não faz mais que 22 graus. No Rio de Janeiro, a Polícia Militar prende 2 suspeitos de participar do assassinato de uma dentista na tarde de ontem. Ela foi morta durante um tiroteio entre policiais e criminosos. A dentista Priscila Nicolau, de 37 anos, morreu dentro do carro depois de ser atingida na cabeça e no braço. Segundo a PM, a vítima foi encontrada depois do confronto entre agentes e homens armados no Morro do Banco, zona oeste do Rio. Peritos constataram que o veículo da dentista tinha 17 perfurações de tiros. Imagens de câmeras de segurança da entrada da favela estão sendo analisadas. Nas gravações, é possível ver um grupo armado com fuzis chegando ao morro na manhã de ontem. O grupo é suspeito de balear a dentista na tentativa de fuga do local. Priscila Nicolau foi enterrada hoje e a polícia prendeu 2 homens que saíam de uma mata com roupas dentro de sacolas, machucados e visivelmente nervosos. O Superior Eleitoral marca para a semana que vem os depoimentos de testemunhas no processo contra a chapa Dilma Temer. O agendamento foi feito pelo relator do caso no TSE, o ministro Herman Benjamin. Na segunda-feira, na sede do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, devem ser ouvidos Edinho Silva, ex-tesoureiro da campanha de Dilma e ex-ministro da Secretaria de Comunicação Social da petista, e Paulo Fernando Paes Landim, também do PT. Ele foi o responsável por receber material preparado por gráficas contratadas pela campanha em 2014. Na quarta-feira, na sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, serão ouvidos Gilles Azevedo, ex-chefe de gabinete de Dilma, e Serguei Soares, ex-presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Eles serão ouvidos dentro da ação que pode levar à cassação da chapa. A ação foi movida pelo PSDB, que alega abuso de poder político e econômico na campanha de 2014. Uma força-tarefa foi montada no TSE para apurar o caso e vai investigar as movimentações financeiras de 3 gráficas que trabalharam para a chapa. As empresas investigadas são Focal, RedeSeg e VTPB. As gráficas tiveram seus sigilos bancários quebrados. Elas receberam juntas 53 milhões de reais. Um laudo contábil de peritos do TSE apontou que as empresas não apresentaram documentos que comprovassem a entrega dos produtos e serviços contratados pela campanha de Dilma Temer. Em depoimento a investigadores da Lava Jato, o senador cassado Delcídio do Amaral disse que o ex-ministro Antônio Pallotti era o software e Tesoureiros o hardware do PT. Segundo Delcídio, software, porque Antônio Palocci pensava os projetos do governo em benefício do PT. Já João Vacari Neto e José de Felipe Júnior, que foram tesoureiros das campanhas presidenciais do PT de 2010 e 2014, eram um hardware, porque, de acordo com Delcídio, executavam a arrecadação de propina com empresas beneficiadas no esquema de corrupção. Ainda de acordo com o senador cassado, Palocci era a ponte do governo com os empresários. Delcídio contou também aos
aos investigadores da Lava Jato que o ex-ministro tinha um apartamento duplex em Brasília, onde ele frequentemente recebia pessoas para contato. Palocci está preso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba desde o dia 26 de setembro. Ele foi denunciado pelo Ministério Público Federal, acusado de ter movimentado 128 milhões de reais em propinas da Odebrecht. E o ex-presidente da Andrade Gutierrez, Otávio Marques de Azevedo, também apontou Palocci como responsável pela negociação da propina nas obras da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. A informação foi publicada no jornal O Globo. Na delação premiada, o empreiteiro disse que Palocci pediu 1% do valor da obra a ser dividido entre o PT e o PMDB. Indicou que as quantias deveriam ser pagas a João Vacari Neto, do PT, e ao senador Edson Lobão, do PMDB, na época ministro de Minas e Energia. A defesa de Palocci nega que ele tenha recebido propina. Os advogados de Vacari e de Felipe também negaram envolvimento em esquemas ilícitos. Segundo eles, toda a arrecadação partidária e de campanhas foi feita dentro das normas legais. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann e Pinto. Quando as primeiras notícias da delação do Delcídio do Amaral começaram a aparecer, eu falei que o problema da delação dele é que, mesmo que não venha com muitas provas, é de uma lógica impecável. As provas estão vindo, segundo os procuradores da Força Tarefa da Lava Jato. E, junto com elas, delações que têm uma relação, uma conexão também extremamente lógica. Por exemplo, o Delcídio disse que, você ouviu aí, né, que o Palocci era o software, e o João Vacari e o de Felipe, o hardware. O Otávio Azevedo, que era presidente da Andrade Gutierrez, em delação premiada também contou que se encontrou com Palocci quando Erenice Guerra, que era chefe da Casa Civil do governo federal, né, do presidente da República, anunciou à nação que Andrade Gutierrez ia assumir a direção técnica das obras da imensa represa de Belo Monte, lá na Amazônia. Pois é, aí o Otávio contou que foi recebido pelo Palocci em Brasília e o Palocci disse: agora cabe a vocês fazerem a contribuição. Essa contribuição era feita de duas formas, ele explicou. Uma era doação. Legítimo, o tribunal aprova, ou seja, usaram o tribunal, a justiça eleitoral como lavanderia de dinheiro sujo. A outra era o dinheiro vivo, na mão do freguês. Quem recebia esse dinheiro, pelo PT, eram os tesoureiros João Vacari e Luiz de Felipe, depois ficou João Vacari, né? Primeiro Luiz Felipe, depois ficou João Vacari, e pelo PMDB, Márcio Lobão, filho do ex-ministro Edson Lobão, irmão do Edson Lobão Filho, que é senador. Essa lógica implacável tem que vir acompanhada de provas, senão a delação não vale nada. Nem por isso dá para imaginar que essas delações têm o carimbo da desconfiança, que foi a expressão usada pelo advogado Cacai. Nem que isso caracteriza uma delatápolis. Até o neologismo é horrível. O advogado Batoc, que é um homem muito culto, não deve conhecer muito a obra do grande neologista Guimarães Rosa, né? Eu acho, por exemplo, que carimbo da desconfiança dá para ter dessas defesas mal ajambradas, não é verdade? Pois bem, eu volto aqui na quinta-feira, direto ao assunto, em té. Mais de 2 semanas depois do começo da grande ofensiva, os soldados do Iraque conseguiram entrar em Mossul e começaram a batalha para tomar a cidade que era refém do Estado Islâmico. As forças do exército entraram em Mossul pelo leste, com o apoio aéreo da coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos. O primeiro-ministro iraquiano afirmou que o cerco aos terroristas vai ser fechado por todos os lados. Além das forças do governo, participam da ofensiva os combatentes curdos e uma coalizão de milícias xiitas. Os especialistas estimam que até 5.000 jihadistas estejam na cidade e vão resistir para manter o reduto, onde há mais de 2 anos o líder do Estado Islâmico proclamou um califado.
As Nações Unidas expressaram grande preocupação com o destino de cerca de 25 mil civis que o Estado Islâmico tentou transportar em caminhões e furgões para ser usados como escudos humanos. A patrulha dos aviões da coalizão impediu que a maioria dos veículos seguisse de um subúrbio até o centro da segunda maior cidade do Iraque. Abandonar o país de origem por causa da guerra e dos conflitos políticos e religiosos é uma dura realidade enfrentada por muitas crianças. O Brasil tem hoje quase 9 mil refugiados, 3 mil deles vindos da Síria. As escolas islâmicas são a oportunidade para muitos jovens manter viva a tradição e a cultura do país. A empolgação da criançada quando vê uma câmera ligada é comum em todas as línguas. Neste colégio do centro de São Paulo, a gritaria só é interrompida pela fala de uma das professoras, em árabe. Todos os dias, os alunos participam da oração. O uso do véu para as meninas não é obrigatório, mas a maioria faz questão de usá-lo. Nem todo mundo que estuda nessa escola é árabe, algumas pessoas são brasileiras. Então, a gente gosta de mostrar nossa cultura para as outras pessoas de fora, essas coisas. Eu vou juntando o alfabeto e aí eu consigo ler algumas coisinhas e eu consigo falar. A gente tem uma comunidade grande aqui que se reúne sempre e sempre faz viagens para o Líbano. Então, eles precisam se comunicar lá, eles precisam saber a leitura do nosso Alcorão. Tem algumas coisas mais específicas dos costumes, acabam passando. E os alunos brasileiros acabam aderindo a muita coisa. Nesta escola da Zona Leste, a tradição islâmica é ensinada há mais de 40 anos. E só agora, em 2016, houve um aumento de 5% na quantidade de alunos de famílias que moravam fora do país, como no Paquistão, por exemplo, mas principalmente de refugiados vindos da Síria. É o caso de Anas, de 14 anos. Lá tem muitos muçulmanos, então você não perde muito, por exemplo, não esquece muito a língua árabe, não esquece muito a religião. Aqui os alunos falam português, árabe, inglês e espanhol. Você aprende a lidar com opinião alheia, sem isso ser algo invasivo, assim, sem isso interferir na sua opinião, sem haver desrespeito. 2 vezes por semana, cada turma tem aula de religião. Allahu Akbar. Quando acostuma desde pequeno fazendo as orações, então quando ele fica grande, começa a saber definir, aprender, entender, ele não vai estranhar, para ele poder praticar as obrigações religiosas numa boa, sem esforço. Marcel Khair, boa noite a todos. Há uma semana das eleições presidenciais americanas, os democratas acusam o diretor do FBI de se intrometer na corrida pela Casa Branca. Ele ordenou a reabertura da investigação sobre o uso que Hillary Clinton fez de servidor de e-mail privado. James Comey, de 55 anos, ordenou a reabertura da investigação depois da descoberta de novos e-mails de Hillary Clinton em servidor privado, quando ela era secretária de Estado. As mensagens estavam no laptop do ex-marido de uma colaboradora dela, que foi envolvido num escândalo sexual. Um juiz autorizou o FBI a examinar as mensagens. Comey tinha arquivado o processo em julho, sem encontrar evidências para acusar Hillary, mas disse que ela foi extremamente descuidada ao lidar com informações secretas. A Casa Branca declarou que não vai acusar nem defender o diretor do FBI. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natália. Como vocês viram, daqui a uma semana os eleitores americanos vão eleger um novo presidente. E ninguém sabe ainda quem vai ganhar. A democrata Hillary Clinton tem agora 1 ponto a menos que o concorrente dela, o republicano Donald Trump. Está dando 46% a 45%. Com uma margem de erro de 3 pontos, qualquer um dos candidatos pode estar na frente. Há 2 semanas, Hillary chegou a abrir 12 pontos de vantagem. Ela caiu por causa dos e-mails que lá no passado ela enviou e recebeu.
Essa história já está rolando há 1 ano e meio. Hillary foi secretária de Estado entre 2009 e 2013. Chefiava a diplomacia americana. Mesmo assim, durante todos aqueles anos, ela continuou a usar um provedor de internet particular, que não era o provedor super protegido do Departamento de Estado. Ela foi imprudente. Acontece que uma ex-assessora dela e confidente dela também está se divorciando. E agora o FBI encontrou milhares de e-mails no computador que essa assessora dividia com o marido. Ninguém sabe se havia algum segredo de Estado na troca de e-mails entre Hillary e a assessora. É também possível que as duas estivessem vulneráveis a algum hacker ou a espionagem de alguma potência estrangeira. Não se sabe se isso aconteceu. Mas o republicano Donald Trump está esfregando as mãos. Ele afirma que o escândalo que envolve os e-mails de Hillary é mais comprometedor que o Watergate. Exagero dele. O Watergate foi o escândalo que derrubou o ex-presidente Richard Nixon, em 1974. Mas Trump faz marola para tentar afundar a candidatura de Hillary, bem na reta final da campanha. É a regra do jogo. Mesmo assim, gente, coitado do eleitorado americano. Acabou ficando com 2 candidatos muito ruins. De um lado, um cafajeste com uma coleção vergonhosa de assédios sexuais. De outro, uma mulher ingênua e leviana. Ela pode ter colocado em risco a segurança dos Estados Unidos ao misturar o público e o privado nas trocas de mensagens eletrônicas. É assim que o mundo gira. Boa noite. Após pesquisas sobre as eleições dos Estados Unidos indicar o candidato Donald Trump à frente de Hillary Clinton nas intenções de voto, o dólar aqui no Brasil fechou em alta. A moeda americana terminou o dia vendida a R$ 3,24, alta de 1,61%. A Bovespa teve forte queda hoje de 2,46%. O mercado teme uma possível piora nos rumos da política econômica americana se Trump ganhar a eleição. E depois do Outubro Rosa, agora é a vez do Novembro Azul. Começou hoje a campanha de conscientização dos homens sobre a necessidade de fazer exames para a prevenção do câncer de próstata. A doença aparece como o 2º tipo de câncer mais comum entre os homens e causou, só no ano passado, 13 mil mortes. O bigode é o símbolo da campanha. A intenção é quebrar o preconceito com um exame que pode detectar o câncer de próstata logo quando a doença aparece. O exame de toque retal, ele é um exame que dura em torno de 10 segundos, ele é muito rápido. E o homem, ele se sente com a sua masculinidade ferida, né, em fazer esse exame. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, metade dos homens com mais de 50 anos não faz exame algum e tem desculpas parecidas. Era para mim ter ido, mas o negócio é o tempo, é correria. Eu já falei para mim marcar em casa, marcar. O câncer de próstata é o mais comum entre os homens, depois do câncer de pele. São 60 mil novos casos por ano, com 13 mil mortes. Para prevenir, o exame de toque retal deve ser associado ao exame de sangue, que sozinho não basta. Se a gente fizer o diagnóstico precoce, a gente consegue obter a cura em quase 90% dos casos. Ou seja, em cada 10, 9 homens podem ser curados com o tratamento específico para essa doença. É uma doença silenciosa. Quando os sintomas aparecem, já não há muito o que fazer. Por isso, a ideia é descobrir o mais cedo possível. O exame de prevenção deve ser feito todo ano, a partir dos 50 anos de idade. Nessa faixa etária, de cada 6 brasileiros, um vai desenvolver a doença e, com o passar do tempo, a chance dos outros aumenta. Se a pessoa tem casos na família, o pai, um irmão ou um tio, aí a prevenção precisa começar antes, aos 45 anos de idade. Marcelo foi ainda mais precavido. Hoje eu tenho 48 anos, faço desde os 42. É um exame normal, acho que vai muito da cabeça das pessoas. Eu acho que a finalidade ela é muito melhor do que o preconceito. A produção industrial brasileira voltou a crescer em setembro, com uma alta de 0,5% em relação a agosto. Segundo as informações divulgadas hoje pelo IBGE, o resultado levemente positivo veio depois de 2 quedas seguidas. Mas, na comparação com setembro do ano passado, houve um recuo de 4,8%.
o efeito das eleições municipais no cenário político nacional na entrevista do dia com Marília de Aflândoli. Entrevisto Alberto Goldman, político de expressão na vida pública nacional, que já foi deputado estadual, federal, ministro de Estado e governador do estado de São Paulo. Hoje, Alberto Goldman é vice-presidente nacional do PSDB. Obrigada, Goldman, por estar conosco. Boa noite. E uma oportunidade ótima, logo depois, do processo eleitoral, de ouvir de você sobre o seu partido, que é um consenso de analistas que o PSDB saiu vitorioso dessas eleições. Eu quero ouvir de você se politicamente o PSDB saiu mais forte. Eu acho que se você analisar simplesmente quantitativamente, saiu mais forte. Elegeu mais prefeituras, elegeu prefeituras mais importantes, grandes cidades, capitais. Portanto, ele, evidentemente, se incorporou. Agora, essa avaliação do mais forte, mais fraco, é preciso aprofundar um pouco mais as coisas, né? Foi uma vitória eleitoral? Sim, foi uma vitória eleitoral expressa pelos números. Mas por quê? Quais são as razões disso? Eu acho que esse processo eleitoral teve duas marcas fundamentais. Uma principal delas, a população queria tirar o PT. Ponto final. Tira essa gente daí. Já havia esse sentimento em 2014. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós demos, o PSDB, o Aécio deu uma lavada na Dilma, aqui em São Paulo. Foi um negócio brutal, uma enormidade. A Dilma tirou essa diferença no restante do país e principalmente nos grotões do país. Então aqui já se deu, e em alguns estados também se deu. Agora na eleição municipal, o que acontece fundamentalmente é que a população praticamente em todo o país disse: nós não queremos mais o PT. PT fora, independentemente de qualquer juízo de valor agora, PT fora. Esse é o primeiro dado. O segundo dado é que em função já do desgaste do PT e em função do desgaste da política em geral, dos episódios todos que nós estamos vivendo há 2 anos, de investigações, de gente na cadeia, de ministro na cadeia, Zé Dirceu está na cadeia, Palocci está na cadeia, Eduardo Cunha está na cadeia, quanta gente na cadeia, direções de partido inteiras, deputados, senadores, caçados, afastados, na população, um sentimento de ódio, de nojo com a chamada classe política, se expressou nessa eleição. E o PSDB foi o beneficiário desse momento. Primeiro que o PSDB era o polo de oposição ao PT. Você tinha um binário aqui no Brasil, né? É PT e PSDB, as duas grandes disputando, polarizados. No momento que o PT sofre esses efeitos, aonde é que o eleitor vai? O eleitor vai para o lado oposto, que foi o PSDB. Mas o eleitor tinha alternativas também. Não tinha. Em São Paulo. Não tinha. Você deixa muito claro, Goldman, a questão dessa onda antipetista e que o PSDB... E antipolítica. E antipolítica. Por isso que em alguns lugares, aí é que está. Alguns políticos não conseguiram dar o passo adiante porque teve essa barreira. E outros que apareciam como não sendo políticos, não tem nada com a política, são novatos. Eu vou dar um exemplo, eu não vou nem usar São Paulo, vou usar o Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Porto Alegre, a vitória foi de um deputado federal do PSDB. O PSDB é um partido fraco, tem um deputado federal só, um no estado inteiro, que é exatamente vereador o Nelson... também, né? Parece o vereador que tem também, né? O estadual também tem poucos. Que é o Nelson Marquesan. Nelson Marquesan, candidato, derrota os 4 partidos tradicionais do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul é o único estado do Brasil onde os partidos existiam como politizado, um estado muito politizado. Então, o PP, partido da direita conservador, muito forte lá. O PT é um partido tradicional fortíssimo no Rio Grande do Sul. O PMDB, de Pedro Simão, de Rigoto, de Jobim, de tantas figuras históricas do MDB, do velho MDB e do PMDB, né? E que mais? Tem mais um ainda, um quarto partido que estão... Eu não... Enfim, todos os partidos tradicionais. Agora. Vai um jovem do PSDB, que é do PSDB, o PSDB foi o polo de oposição, um forte polo de oposição ao PT,
Mas também, mas também nessa onda de que o que importa é o gestor, a eficiência, porque há uma frustração muito grande sobre resultados. Nelson Marquesan nunca foi gestor de nada. De nada, de mas... nada. Mas Nelson Marquesan foi apenas um rapaz novo, está no segundo mandato de deputado federal, né? É o único deputado federal. Tem uma divisão no PSDB fortíssima no Rio Grande do Sul, uma ala comandada pela Ieda Cruz, ex-governadora, que saiu muito desgastada do governo, quer dizer, o PSDB saiu desgastado do governo, e, no entanto, agora ele se elege. Mas então, aqui em São Paulo, você disse, nem vou falar por São Paulo, falou de Porto Alegre. Trazendo aqui para São Paulo também um fenômeno que foi surpreendente, a eleição do Dória no primeiro turno e um perfil que fazia de questão de dizer que não era político e sim um gestor e prometendo a eficiência na administração pública e mostrando que é o que não existia numa administração petista. Muito bem, eu vi no seu blog, eu leio os seus artigos, Goldman, porque você é um político ideológico, historicamente, ou seja, na sua vida política. Eu tenho ideias, né? Nas ideias, não, todos deveriam ter ideias, e voltada para a sociedade, todos têm para ideias, o bem social. Quer dizer, a política como um mecanismo fundamental para a transformação. Né, para mais qualidade de vida, para tudo isso. E você fez duras críticas, foi contra a candidatura do Dória, exagerou até dizendo que era uma desgraça para o PSDB. Mas o que importa, eu quero saber. Eu não acho. Acho que exagerou. Pois é, né? eu acho o seguinte, o PSDB se caracteriza na sua história por ter lideranças políticas expressivas que nunca foram outra coisa a não ser lideranças políticas. Começa Fernando Henrique, Mário Covas, Franco Montoro, o próprio Geraldo Alckmin, José Serra, todas as figuras são intelectuais, acadêmicos, professores, nunca tiveram nenhuma atuação empresarial. No momento que você desqualifica a função política, você está desqualificando todos esses também ao mesmo tempo. Então, esse que é o elemento, quando eu digo que é uma desgraça, eu digo o seguinte, a eleição de alguém que desqualifica a política é uma desgraça. Não é a pessoa dele, não é a questão da pessoa física do eleito, da pessoa eleita. Mas o PSDB foi oportunista então? Entrou nessa onda de candidatos que se apresentavam exatamente não como um perfil político, mas um perfil de gestor? Não como uma Ou norma, como o novo, a novidade? Não como uma norma, não como um objetivo. Não houve esse objetivo, tanto é que você tem candidaturas em outros estados, em vários estados, que são tradicionais, candidatos até à reeleição. Homens até que tiveram uma boa expressão como prefeitos, como o prefeito de Manaus, o Arthur Virgílio, muito bem avaliado, suou a camisa para conseguir se eleger. Por quê? Porque também o sentido do novo, do contra os antigos, contra a política. E o Arthur Virgílio é um homem da política, da história da política, desde o pai, desde o avô, né? A família toda. Então, esse sentimento antipolítica e esse sentimento antipetista foi o que vigorou, o que presidiu o processo dessas eleições. É isso que foi. Não houve vitórias ou derrotas de uma pessoa, de uma figura. Por mais que uma figura estivesse mais próxima das vitórias ou das derrotas, não houve isso daqui. E nem o próprio partido. Eu digo o seguinte, essa polarização acabou, porque o PT acabou. Acabou a polarização, acabou. O PT e acabou a polarização, o PSDB vai ter que encontrar o seu caminho, porque o PSDB não vai ser mais o polo de oposição. Ou o PSDB encontra o seu caminho para poder dizer alguma coisa diferente do que ser contra o PT em 2018, ou vai ser também um processo de empurrar o próprio PSDB também para fora. A população não quer nada daquilo que tinha até hoje, quer alguma coisa nova. O quê? Eu também não sei. Alckmin está credenciado como a liderança mais forte, com a vitória de São Paulo e outras que ele, no estado de São Paulo e outras que ele apoiou eu não consigo, no PSDB? Eu não consigo vislumbrar uma pessoa física para isso. Né? Ainda não? Não consigo visualizar. Eu acho que nós temos 3 grandes nomes históricos do nosso partido que têm disputado as grandes eleições, governador, presidente da República, todos eles já disputaram os 3 nomes. Aí eu diria que se nós não soubermos agir com cabeça, com inteligência nesse processo, o povo vai jogar todo mundo, inclusive eles, para fora. Muito obrigada, Goldman.
Uma boa noite. Boa noite. Estela. A moda que começou no Japão agora cativa os moradores e turistas de Londres. São as cafeterias que abrigam gatos. O correspondente Ross Salinas conta essa história. Para algumas pessoas, um bom café tem que ter conexão Wi-Fi, tomadas acessíveis, grãos especiais. Outras acham que tem que ter gatos. Além de oferecer um menu com bebidas e bolos, esse café em Londres tem os felinos como atração principal. São 13 gatos que dominam as mesas, andam por aí e agem como donos do lugar. Café com gatos é uma moda mundial. Japão, França, Canadá, Rússia e Estados Unidos são países que já aderiram à novidade. Lauren, a dona do Lady Dinah, conta que desde a abertura do café há 2 anos e meio, as reservas estão esgotadas. E que para conseguir visitar no fim de semana é necessário reservar com mais de um mês de antecedência. Os gatos que moram no café foram adotados ou resgatados. O ambiente todo foi pensado para eles, com lugares para escalar, dormir e brincar. Até a música ambiente é pensada para o conforto dos gatos. Lauren diz que uma equipe de cuidadores monitora o bem-estar dos animais o tempo todo. E que cada gato tem uma personalidade diferente. Alguns gostam mais de brincar, outros querem carinho, e tem os que só querem sentar e ficar ao seu lado. Kelly está de férias em Londres e quis visitar o café. Ela diz que gatos fazem ela se sentir calma, relaxada. Então você já sabe. Se estiver de férias em Londres e sentir saudade do seu gato, você já tem para onde ir. Mas lembre-se, aqui no Lady Dinah você pode até ser o cliente. Mas como o aviso na parede diz, aqui quem manda são os gatos. Você vai ver a seguir as notícias do esporte. Um vazamento coloca a Arena do Corinthians em risco. E o clube vai cobrar explicações da Odebrecht sobre suspeitas de falhas na obra. Receitas digitais Bradesco, com Bela Gil. Oi! Se para você já é natural fazer tudo pela internet, computador, celular, o Bradesco tem uma receita incrível para você. Atendimento à moda digital, tudo online. Você pode falar com seu gerente em horário estendido, tirar dúvidas com consultores de investimentos, sem precisar sair de casa. Tudo à moda digital. Experimente! Bradesco, digital ao seu gosto. Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Amiga! Oi! Minha prefeita ganhou. É mesmo? Viu como foi bom votar? É, e ela prometeu tanta coisa boa para a cidade. Sério? Ela disse que vai fazer hospitais, vai aumentar as vagas nas escolas, vai construir as creches para a criançada. Já tô até sonhando em ter um lugar para deixar meu filho. É, mas o voto é só o começo. Você sabe que palavra não constrói creche, né? Verdade. E nem abrir leito em hospitais. É, o negócio agora é acompanhar, ficar de olho bem aberto e cobrar a realização de todas as promessas de campanha. Pois é. Eu vou ficar no pé dela e dos vereadores. Eu quero ver essa cidade ir para frente. O nosso trabalho está só começando. Faça sua voz ser ouvida. Acompanhe. Participe. Vem aí o 13º Troféu Mesa Redonda. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Baltec, super manta líquida impermeabilizante. A outra, maravilha de cerveja. Vamos agora às notícias do esporte com Celso Cardoso e Estela Gontijo. O jornal Folha de São Paulo diz que vazamento de água dentro do estádio do Corinthians, em Itaquera, na zona leste de São Paulo, pode causar deslizamento e atingir a Radial Leste, uma das principais vias da cidade.
O presidente do clube, Stella, chegou a dizer que temia pela segurança dos torcedores que vão ao estádio. Mas em nota, agora à tarde, o clube alega que, de acordo com a construtora, não há conhecimento de qualquer problema no estádio que está passando, inclusive, por auditoria externa. De acordo com a reportagem publicada hoje, uma auditoria interna feita pelo clube apura o risco de o vazamento descoberto em junho ter potencial para provocar um grande deslizamento de terra. A investigação começou depois que o Corinthians foi alertado pela Sabesp sobre o consumo excessivo de água pelo clube. Já houve um deslizamento próximo a um dos estacionamentos que chegou até a calçada. O local é utilizado por torcedores em dias de jogos. A Sabesp informou que a alta no consumo de água do clube, que foi alertada em fevereiro, sinalizaria problemas internos. Mesmo assim, a companhia enviou hoje técnicos aqui para a Arena que realizaram uma vistoria. Eles constataram que os encanamentos externos estão em bom estado, o que, segundo a Sabesp, comprovaria que os problemas do vazamento são de responsabilidade do clube. Já o presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, disse hoje que a construtora Odebrecht, responsável pela obra, é quem será acionada. A gente está preocupado porque onde você fala em risco e risco das pessoas, a gente sempre preza pela segurança de todos, mas quem vai responder e atestar se está tudo em ordem ou não está é a construtora, os seus engenheiros, que já foram acionados para que verifiquem isso e nos dê toda a garantia de que o problema está resolvido. Clube e construtora não se acertam sobre a entrega final da obra, que pode custar 1,64 bilhão de reais para o Corinthians. O clube não estaria pagando as parcelas devidas e alega que faltam acabamentos. Envolvidos na investigação da Operação Lava Jato, executivos da Odebrecht estariam negociando termos de delação premiada. No suposto acordo, que ainda não foi oficialmente assinado, Emílio Odebrecht, presidente do Conselho de Administração do grupo, teria afirmado que o estádio foi uma espécie de presente ao ex-presidente Lula, torcedor do Corinthians. Inaugurado em maio de 2014 para a abertura da Copa do Mundo, a construção sempre foi cercada de polêmicas e acidentes. Em novembro de 2013, 2 operários morreram depois que um guindaste quebrou. Hoje, a Folha de São Paulo também divulgou este vídeo das câmeras internas do estádio, gravado em fevereiro deste ano. A imagem mostra o momento em que um pedaço do teto da entrada principal da arena despenca. A estrutura pesa cerca de 2 toneladas. Ninguém se feriu. Que absurdo, né? Pois é, procurada pela produção do Jornal da Gazeta, a construtora Odebrecht informou que não irá se manifestar sobre o caso. Eu acho que a questão é a segurança, né, dos torcedores, das pessoas. Não fica brigando um lado com o outro. Presente de grego. Claro. Presente que custa R$1 bilhão. E outra coisa, R$1 bilhão custa um estádio que é entregue nessas condições, com teto caindo, 2 toneladas, com 10 milhões de litros de água vazando, colocando em risco até as pessoas que moram ao redor, as pessoas que frequentam ao redor. Algo tem que ser feito e com rigor. O que não pode é ficar esse jogo de empurra-empurra. A Sabesp diz que o problema é do Corinthians, o Corinthians diz que o problema é da Odebrecht, a Odebrecht diz que não vai falar sobre o caso. Vale lembrar que o Corinthians tem, em média, nesse estádio, em todos os jogos, 30 mil pessoas. Isso é que então é a segurança dessas pessoas que está em jogo. O superfaturamento do estádio, se vale R$1 bilhão, se não vale, se foi entregue de acordo com o combinado, isso é uma outra história. Segurança é coisa séria. Concordo. Nesta terça-feira teve sorteio dos grupos do Campeonato Paulista de 2017, que começa na última semana de janeiro. E que tem novidades, menos clubes e 2 jogos no mata-mata. Veja. O Campeonato Paulista de 2017 terá 16 clubes, 4 a menos do que em 2016. Eles foram divididos nesta terça-feira em 4 grupos de 4. No A estão Corinthians, São Bernardo, Ituano e Botafogo. No B, São Paulo, Red Bull, Linense e Ferroviária. Palmeiras, São Bento, Novo Horizontino e Santo André formam o C. Santos e Audax, finalistas da última edição, estão no D, ao lado de Ponte Preta e Mirassol. A exemplo de 2016, os clubes só jogam contra os times das outras chaves na primeira fase, classificando os 2 melhores de cada grupo para as quartas de final. Os 2 piores na classificação geral, independente de grupo, serão rebaixados para a segunda divisão. No fechamento da rodada, o São Paulo caiu diante do lanterna do campeonato.
América, que deixou a última colocação justamente por causa dessa vitória sobre o Tricolor, que segue ameaçado pelo rebaixamento. No Independência, Michael aproveitou o vacilo da zaga e chutou forte para garantir a vitória do América Mineiro sobre o São Paulo por 1-0. Esse foi o segundo triunfo seguido do América no Campeonato Brasileiro. A Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu inquérito para investigar o Departamento de Registros e Transferência de Jogadores da CBF, acusada de fraude. Surpresa? Nem um pouco, né? A Polícia Carioca informou que 2 dirigentes da CBF, incluindo o vice-presidente Gustavo Feijó, serão investigados por falsidade ideológica, associação criminosa e tráfico de influência. Gustavo Feijó e o diretor Reinaldo Busoni vão ser ouvidos no inquérito que investiga a transferência do jogador Bismarck de Araújo Ferreira para a Arábia Saudita. A transação teria sido feita usando um clube intermediário sem o jogador vestir a camisa do time, num sábado em que não há atividades na sede da CBF. 2 dias depois de registrado no clube intermediário, o meia teve a transferência estrangeira autorizada pela CBF. Na visão da polícia, há indícios de fraudes de documentos para facilitar a transação, de quase R$400 mil. Em nota, a CBF diz que só cumpriu a ordem judicial que permitia a transferência. O vice-presidente Gustavo Feijó diz que jamais fez tráfico de influência para ajudar qualquer clube. Por hoje é só. Muito obrigada, Celso. Boa noite. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Outras notícias na edição das 10. Boa noite. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite para você. Até lá. Tem pratos brasileiros de dar água na boca no Todo Seu. Logo mais, 10h30 da noite.